Então, eu agradeço o convite, agradeço a Deus, a Jesus, por esse momento que Ele me dá de presente, que é um presente para mim toda vez que eu sento para falar de Jesus, e, e que a espiritualidade possa nos conduzir. É mais um trabalho, né? Para ambientar, antes da leitura, coisa breve. A gente primeiro tem que entender o que é o nosso lar. Nós espíritas temos por hábito de dizer, se eu puder eu vou para o nosso lar, se eu puder eu vou para o nosso lar. O nosso lar, ele é uma colônia na crosta da Terra, tá? Bem próximo da Terra, direcionadas a espíritos que estão muito materializados ainda, entendeste? E que ela está vinculada, ela é uma das colônias vinculada ao estado do Rio de Janeiro. Então, cada estado tem as suas colônias específicas. E qual é o critério? Para que colônia eu vou? Eu vou para uma colônia do meu estado. Vocês estão fora do Brasil. Aí você pode me perguntar, tia, para onde que nós vamos? Vamos para a colônia de Seattle ou vamos para a colônia do estado que nós nascemos? Aí vai depender do teu grau e do teu grupo de afinidades. Se o teu maior grupo de afinidades for de Seattle, você vai estar vinculado à colônia do Seattle. Mas se o seu grupo de afinidade for com o Brasil, o teu vínculo for com o Brasil, o teu grupo de relação, de afinidade, de encrencas, tu vais para uma das colônias do teu estado. Então, não se preocupe que não vai precisar de passaporte, vai ser rapidinho, quando você abrir os olhos, você vai ver todo mundo falando em português. Aí você, na hora, já lembra, meu Deus, meu grupo de afinidade era dentro do Brasil. Tá? E como o André Luiz passou ali só no umbral, umbral não é um ambiente não é um ambiente de punição. O umbral é um local de expurgo. É como se fosse um local assim, sabe aquele momento que você pega seu filho e diz, vai para o banquinho do sossego? Vai pensar no que você anda fazendo? O umbral é porta de entrada para o mundo espiritual. Então, é aquele período que o espírito fica ali, porque André Luiz não era mau, não era perverso, era vaidoso, era orgulhoso, ou seja, está todo mundo no mesmo barco. E uma pessoa indiferente. O bem que ele fez, a gente já percebeu pela obra, que era um bem assim que ele atendia, mas sem muito compromisso. Então, ele foi um humano comum. Então, ele precisou daquele período ali no banquinho do sossego, no umbral, onde cada um vive a sua própria loucura, onde cada um vive o seu próprio inferno íntimo. Né? Então, ali era uma encrenca, era dele para com ele mesmo, até ele conseguir se despojar da vaidade e do orgulho, perceber que é um espírito e não um Deus, porque às vezes a gente está encarnado, a gente tem certeza que a gente é Deus, né? A gente acha que, quando eu digo a gente é Deus, a gente tem a certeza que a gente pode dominar tudo, não é verdade? E não é assim. Então, era um período. E uma das coisas que eu acho lindo nessa obra Nosso Lar, que a gente também vai aprendendo, por exemplo, aqui a gente aprende a teoria e vai para a prática. Na obra Nosso Lar, a gente aprende que a gente aprende praticando. Então, todo o trabalho de André Luiz, ele estava praticando, ele já estava ali com a mão na massa. No primeiro movimento dele, quando, olha, ele ouviu, olha, gente, temos poucos trabalhadores, está iniciando uma segunda guerra, estão direcionando um monte de trabalhadores, então ele viu ali a dificuldade. Ele foi convidado, ele foi para as câmaras de retificação, mas quando ele chegou lá, ninguém disse, pega a vassoura. Ele lembrou muito da dona Laura, olha, o momento que você vê o trabalho, faça isso. E quando ele percebeu que naquele momento estava precisando de alguém para limpar o vômito, para limpar aquela condição, e ele mesmo na condição de um médico, que foi um médico renomado aqui no Brasil, o médico, imagina médico, gente, iníciozinho do século XX. Então era médico, doutor, né? Hoje ainda é, mas naquela época era muito mais. Então, a vaidade dele muito grande. E ele ali trabalhou o quê? A humildade, em pegando a vassoura, em pegando o balde e valorizando muito mais o trabalho do que o status do trabalho. Porque nós, seres humanos, a gente avalia o status. E Deus não avalia o status. Ele avalia o nosso sentimento perante o trabalho. Então, isso é assim para a gente ambientar e sabermos realmente. E aí ele passou o livro inteiro
lutando com seu mundo interior. Quando ele estava com Clarencio, quando ele estava ali com a Narcisa, que ele aprendeu muito, e quando ele foi para a prova final, que é essa do último capítulo, né? Que é a prova final, é estar frente a frente com os seus afetos aqui na Terra. Não é fácil. Não é fácil você passar um longo tempo longe de tudo aquilo que você achava que era seu, a sua casa, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Você ter um ideal de que... Você idealizar que todo mundo está morrendo de saudade de ti, que com certeza não andaram muito bem, porque, afinal de contas, como poderiam continuar vivendo sem você? Idealizar que o seu esposo ou sua esposa ainda vai estar ali aguardando. E quando ele voltou, não foi fácil. Não é fácil para nenhum de nós. É por isso, quando a gente está estudando, eu digo, gente, todos nós vamos desencarnar. Isso aqui não é fantasia. Isso que a gente estuda. Quando a gente estiver no mundo espiritual, ao invés da gente estar perguntando quando é que eu vou poder visitar os meus, que nós possamos deixar isso bem à vontade e dizer ao nosso anjo da guarda, ao nosso amigo espiritual, quando nós estivermos no mundo espiritual, na hora que vocês acharem que eu tenho condições de ir, me leve, mas se vocês perceberem que eu não tenho, eu sei aceitar. Porque a gente vai ver isso no Novos Mensageiros. Às vezes a gente insiste tanto, eu quero ver meus filhos, eu quero ver meus filhos, eu quero ver meus filhos, eu quero ver minha mãe, eu quero... Nessa luta tão grande que às vezes eles acabam trazendo. E aí a pessoa vem para a Terra e não consegue voltar. Por conta do apego. Então, essa obra, as obras de André Luiz, é para nos preparar para a realidade da vida espiritual. Tá bom? Então, esse é o capítulo 50, Cidadão de Nosso Lar. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual, através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença de amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água. Mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira dava-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura, no testemunho, deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres, no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Você deixa eu dar uma comentada? Vocês sabem que a gente tica bastante, né? Mas eu queria voltar, se você põe para mim novamente, só para o primeiro parágrafo, que ele tem informações assim riquíssimas. Você volta para mim, Flavinha? Obrigada. Olha, primeira coisa, ele está dentro da casa dele, ele está lutando com um dragão chamado ciúmes. Ele está lidando com o ciúmes da casa, o ciúme da esposa, o ciúme dos filhos, ele está lidando também aí com a vaidade. Como que não tem uma foto minha? Como que não pode mais nem se falar no meu nome aí? Então, a partir desse momento em que ele está lidando com essas lutas íntimas, com esses sentimentos íntimos, ele deixa de estar conectado com o mais alto. Então, é uma coisa tão interessante quando ele fala assim, olha, começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíproco. Então, quando ele está exercitando o amor, fazendo algo com amor e ligado com o mais alto, gente, toda vez que a gente está em posse do amor, nós estamos ligados com Deus. Toda vez que eu estou em posse do amor, não estou falando de paixão,
do amor, eu estou ligado com Deus. Então, a partir desse momento que ele passou a ter esses sentimentos, ele deixou de estar ligado com Deus e logo ele deixou de estar se alimentando da força maior. E aí ele sentiu já o cansaço. Como ele diz aqui, atravessava dias vários de serviço ativo, quando ele estava lá no nosso lar, sem alimentação comum no treinamento da elevação, a que muitos de nós se consagrava, de um monte de trabalhador. Ele bastava a minha presença dos amigos queridos, o amor, olha aí, tá vendo? As manifestações de afeto, a absorção de elementos puros através do ar e da água, e ele já se sentia alimentado, mas ali ele não conseguia fazer isso. Por quê? Porque ele estava lidando, ele coloca aqui assim, ó, mas ali não encontrava senão escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. Então, a batalha dele era uma batalha íntima. E os verdugos dele, ele coloca como se fossem os entes queridos. Por quê? Porque os entes queridos estavam apontando a batalha dentro dele. Entende? E aí entra a preparação. Aí ele acionou o material que tinha dentro dele, que o seu Clarencio deu. Entender? Por isso é que diz assim, será que eu estou preparada para ir visitar os meus na Terra? Essa é sempre a indagação que temos que fazer. Será que eu estou preparada para isso? Então, aí, quando o senhor Clarencio diz que ele estaria pronto para ir visitar, é porque ele tem recursos íntimos para saber lidar com tudo isso. Ele tem recursos íntimos para saber lidar com tudo isso. Nunca Jesus nos leva a uma prova se nós não tivermos condições morais para isso. Se nós estamos vivendo uma prova, é porque nós temos condições morais. A gente só não tira o 10 se não quiser, por pura rebeldia. Ok? Ok, Cláudia? Pode continuar. Ok. A gente vai para o terceiro parágrafo. Então. Apliquei ao meu caso proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme interior e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia. Clarencio me aconselhara com devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente, que se erguia célere no meu espírito. Deixa eu comentar isso aí rapidinho. Eu posso ir parando, né, Flaviana? Claro, claro. Tá, não precisa nem voltar. Aí mesmo, quando ele fala da própria mãe dele, que nós sabemos que ela se predispôs a reencarnar novamente, ter o marido como esposo e ter as duas amantes como filhas. E ela disse que ela precisava fazer isso. A mãe do André diz, eu preciso fazer isso. Por quê? Vamos recordar rapidamente, o André Luiz ele teve 3 irmãs. Uma desencarnou com 4 anos de idade. Essa é que estava dando apoio para a mãe, para o André Luiz e para o pai. Tá? Era ela junto com a mãe de André Luiz, 4 anos de idade. As 2 irmãs do André e o André estavam nos umbrais. Então, qual o compromisso aí? Por que o Evangelho nos diz que quando a mãe não sabe educar um filho, ela vai sofrer muito? Então, a mãe de André já sofre em ver os seus 3 filhos nos umbrais. Por quê? Porque o amor sem a educação, sem os limites, acaba nos cobrando um alto preço. E ela falhou na condição de mãe. Ela foi muito amorosa, mas faltou para ela a firmeza. Faltou para ela o não. Faltou para ela exigir, porque as 2 filhas que ela teve eram extremamente fúteis. Condição financeira abastada, mas extremamente fúteis. Então, ela falhou na condição de mãe. Então, ela diz, eu sinto a necessidade, porque ela sofre. Porque tem como uma mãe ficar feliz sabendo que tem 3 filhos sofrendo nos umbrais da vida? Não tem.
Então, era essa a necessidade dela voltar. E aí, para se redimir, de certa forma, ela ainda vai pegar duas entidades que foram amantes do seu esposo. Isso mostrando, é como se fosse assim, eu vou me sacrificar porque realmente eu falhei como mãe. Né? Então, esse estudo dessa semana da obra Lázaro Redivivo, nós estamos gravando, vai para o canal em breve, está falando só da relação mãe, pai e filhos. Então, e aí ele fala dessa família que ele encontrou no mundo espiritual, dessa família. Ah, que pena, olha, estão me chamando aqui, mas não vai dar para eu responder. A Valquíria querendo saber cadê o link da palestra. Deixa eu ver se eu consigo mandar. Mas pode ir, gente, é isso aí. A gente espera você enviar e daí a gente continua a leitura. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem sair, né? Uhum. Eu sou meia lenta para... Acho que eu consigo. Olha, eu estou ficando inteligente já nisso. Pronto. Muito bom, então vou continuar a leitura. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido, não me deixes só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam imensamente e, se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam de aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder da volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do progresso da conversação mental, apesar da distância. Só um pouquinho, Flavinha, olha só, vamos pensar. No primeiro surto que ele teve, vou dizer assim, na primeira crise que ele teve, aquele desespero que deu nele ali, ele lembrou de quê? Do que ele recebeu de informação através do ministro Clarencio. Confere? Uhum. Agora, novamente, ele diz assim, bem, então ele lembrou de tudo e foi ali reorganizando o mundo íntimo dele. Ele disse, agora eu percebo que a Zélia ama o novo fofo, né, o novo esposo, eles se amam verdadeiramente, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, novamente, ele disse, agora, o que eu vou fazer? Busca o mundo interior e recorda que é no mundo espiritual, onde ele está, que pode haver esse diálogo, essa conversa por pensamento. Então, gente, esses dois pontos, são dois pontos que a gente diz assim, olha, ele está passando por uma situação muito difícil e ele busca o seu mundo íntimo, os recursos que ele tem. Então, essa é a lição para a gente, sabe? Porque tem momentos na vida da gente, e às vezes são vários os momentos, que a gente
está frente a frente a uma situação e a gente não tem que fazer agir por impulso. A gente tem que parar e ver tudo aquilo que nós já recebemos nessa doutrina, para que a gente possa entender como nós devemos agir frente a uma situação. Então, eu não posso agir por impulso. O impulso, ele vai sempre me deixar com atitudes que não são muito boas. Mas quando eu paro, reflito e lembro o que eu tenho aprendido em doutrina, a isso a gente se refaz e consegue ter uma atitude. Então, toda luta, todo desafio, ele é no nosso mundo íntimo. E é ali dentro que a gente tem que trabalhar. Às vezes, temos falado muito isso. Quando a gente pega a Madalena era uma prostituta. Quando ela conheceu Jesus, ela deixou de ser prostituta. Mas isso não quer dizer que o desejo da prostituta também tinha desaparecido, não. Ela deixou de ser prostituta, mas o desejo ainda estava dentro dela. A luta ainda estava dentro dela. Mas o primeiro passo nosso é deixa de fazer o mal. Depois você vai... Aí sim você começa o bom combate íntimo. Então, o André Luiz, aí ele está nos mostrando, porque quando a gente fala da obra de André Luiz era um espírito superior? Não. Mas André Luiz, ele é um narrador. As lições superiores são dadas pelos mestres, pelos dirigentes. Pode perceber, todas as obras nós vamos encontrar uma figura ímpar trazendo lições para a gente. E o André, ele narra. Então, o André está narrando para a gente a luta interior dele. Então, às vezes, a gente fala em mudança, gente, a gente acha que a mudança vai vir de fora para dentro. Não vem. É de dentro para fora. O fora é, deixa de fazer o que tu estás fazendo de errado. Parou de fazer, agora vem para a luta íntima. Porque agora a luta é aqui dentro. Aí, o que o espírita faz? O espírita faz assim. Ah, não, gente, a mudança é lenta. Isso não é assim tudo de uma vez. Aí ele continua fazendo. Então, ele só está se comprometendo. Então, a mudança não é rápida, a mudança é lenta, é no mundo íntimo. Não é continuar fazendo. Entende, gente, isso? Então, vamos pegar a Madalena. Deixou de se prostituir. Ela não ficou se dizendo, ah, Jesus, mas é muito difícil abrir mão da prostituição. Mas, olha, eu só me prostituo 2 vezes, eu não me prostituo mais 7 vezes. Não é assim. Não é assim. Então, a gente tem que começar a entender que você sabe que telefone de dia é um caso sério. Mas não está interferindo, não, né? Não. Então, é começar a entender que nós temos que... Eu vou me esforçar, vai ser uma luta enorme, mas eu vou deixar de fazer o mal. E aí, agora eu vou para a minha luta íntima. Porque a vontade vai ser muito grande, mas eu vou resistir. Com Cristo, com a oração, com a disciplina. Por isso é que o Emmanuel diz que as maiores mudanças no Evangelho foram os 2, Paulo e Madalena. Mas entre os 2, Madalena foi a que mais se violentou. É o termo exato que o Emmanuel utiliza. Violentou-se. Então, imagina o que é você se violentar. Você vai contra tudo aquilo que você deseja. Mas, em compensação, Madalena foi recebida por Jesus. Então, o André está nesse momento, nessa luta íntima, nesse combate interior, na fala de Paulo de Tarso. E ele está pegando todos os recursos que tem dentro dele, tá, gente? Todos os recursos que está dentro dele. Tudo a gente tem. Quando a lição vem, a gente não pode dizer, ah, eu não consegui. Não, a gente tem que dizer, ah, eu não quis. Ah, eu não quis, mas que poderia. Você não vai subestimar a inteligência de Deus, né? Conceição, aqui a gente pode notar que o André Luiz ele chegou mais cedo, né?
teve todo o impacto, né? Estou pegando o capítulo anterior, todo o impacto, aquela desilusão, porque tinha uma expectativa, né, muito alta, que tudo estaria como antes, então ali foi realmente quebrou, né, o coração dele. Mas teve essa pausa também, né? Então eu acredito, pelo menos foi esse o ensinamento que eu tirei do texto, essa pausa necessária para a reflexão que ele teve, porque acho que agora que ele vai entrar em ação, né? Agora ele vai pôr o que ele aprendeu em ação, né? Então eu A acho que coisa, é aquele tempo necessário trazendo para nosso dia a dia essa história do André Luiz, que eu acho de muita riqueza, a gente pegar todos esses estudos e tentar aplicar em nossas vidas como cristãos, como espíritas, né? Que nós dizemos que somos. E essa pausa dada para a reflexão antes de tomar qualquer decisão. Então, ele fez sabiamente, eu vejo dessa forma. Exatamente, exatamente. Porque a gente acha, Yara, que vai cair um pozinho mágico e que a gente vai ter uma atitude naturalmente assim. Não é. Ela só vai acontecer mediante uma luta íntima. E a luta é do que eu quero com aquilo que eu devo, né? Eu devo perante o Cristo. Então, por isso é que a questão 625, o tipo mais perfeito é Jesus. Ele é o modelo, então eu tenho que copiá-lo. E quem vai estar ganhando não é Jesus, não, somos nós, viu? Porque qualquer escolha contrária, a gente vai estar arrumando débitos e atrasando o nosso processo de evolução. E detalhe, se o André Luiz tivesse se revoltado, ele ia ficar vinculado a essa casa como obsessor. Pô, aí é para acabar, né? O que ele estaria ganhando de bom com isso? Nada. Uma vez que ele reconhece que ele não é dono de nada, poxa, ele volta numa boa para o nosso lar, vai continuar o progresso dele. Agora, se tivesse se prendido, ele estaria como obsessor da família, fazendo mal para ele e para quem ir para o grupo. Seria mais um, porque o Ernesto tem entidade, né, que eu acompanho, né? É uma carta de alforria para ele mesmo, né? E pronto, gostei disso, uma carta de alforria para ele mesmo. Porque os ciúmes, a inveja, o orgulho, a vaidade, todos esses sentimentos são correntes que nos têm aprisionado há milênios. Continuando a leitura. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece, dirigi-me a Narcisa encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que me não desamparasse. Aconteceu, então, o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa, que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. Ok, vamos comentar isso daí, Flavinha, que também é muito importante. Uhum. Eu sou um espírito, não precisa voltar não, porque eu estou com ele aberto aqui também no computador, eu consegui. Eu sou um espírito temporariamente habitando um corpo físico. O fato de eu ser um espírito temporariamente habitando um corpo físico, isso não me tira as características de espírito. Isso não me tira os patrimônios de espírito. Então, eu estou na condição de um espírito encarnado, mas eu não perdi a minha capacidade de diálogo por pensamento. Às vezes, você está encarnado e você olha para alguém e a gente se comunica por pensamento. Às vezes, você está aqui e o teu pensamento tá um pensamento de amor, de acolhimento. A pessoa que está lá, ela não consegue ouvir, mas ela consegue sentir. Da mesma forma que se o teu pensamento tiver de agressividade, de
de menosprezo, a pessoa também consegue perceber. Então, não pensa que nosso pensamento ele está preso e que ninguém sabe. O outro ponto é a nossa ligação com aqueles que antecederam para o mundo espiritual. Isso também não mudou. Então, gente, o pensamento ele é mais rápido do que a velocidade da luz. Ela demorou 20 minutos, por quê? Porque com certeza ela estava fazendo alguma coisa, sabe que Narcisa é muito ocupada. Então ela deve ter organizado, fulano, você faz isso, fulano, você faz aquilo, eu preciso ir lá com o André Luiz. E usou a volitação, que é algo muito rápido. Então, pensou, você se vinculou com aqueles que você tem afinidades, né? Que você, na verdade, se encontra em sintonia, não é nem afinidade, porque afinidade é uma coisa e sintonia é outra. Afinidade é gostamos das mesmas coisas. Sintonia é fazemos, pensamos, vibramos, idealizamos, no trabalho, no bem, aí nós estamos em perfeita sintonia naquilo que queremos, né? Parece algo parecido, mas não é. É isso. Então, pensamento é tudo, é rápido. Então, imagina que você está vivendo uma situação difícil e naquela hora você tem vontade de chutar mesmo tudo. Aí você respira fundo e diz, Senhor, me ajuda. Você não tem a dúvida que a ajuda vai chegar. Mas para e diz, Senhor, me ajuda. Vai vir uma Narcisa ou um Clarencio. Que bom. Isso. Continuar aqui. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão: vamos à natureza. Acompanhei-a sem excitação e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém, com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos, devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos. A enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E à vista de minha surpresa, rematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã, cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se essa noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante, encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam-me o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre.
Nesse dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. No momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Comunicando à enferma generosa minhas impressões de leveza, ouvi esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito, instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegara ao termo da minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges, que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida. Com que amor atende a toda a criação. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Lacínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos cooperadores das câmeras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou. Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade se meu triunfo era tão pequeno, tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarencio, a chorar de gratidão e de alegria. Sim. Lindo, né? Uhum. Lindo, 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 lindo. Eu sei que tem pouco tempo, né, por causa de vocês, eu acredito que vocês devem ter perguntas, não tem? Vocês querem interagir comigo ou querem que eu comente? Só um minutinho, Elisane. Decida. Eu queria fazer uma pergunta. Isso aí. Passa, meu amor. Eu fiquei confusa nessa parte que quando ela fala vamos à natureza, para o André, eles não estavam no quarto com o doente e, de repente, eles saíram de lá e estiveram numa floresta? Eles meditaram, como fala? Levitaram e o doente foi junto, o espírito doente acompanhou eles? Como que é o processo de consciência? Não. Porque, da mesma forma que ela veio, volitando, nesse momento ela foi junto com o André, o doente ficou lá na casa. Agora, no livro Missionários da Luz, quando ele vai falar da energia, ele fala da energia vertical e a energia horizontal. A energia vertical é essa que vem do mais alto. Através da oração, a gente busca. E não, quando a gente fala do mais alto, a gente fala de Deus e a gente fala de todos os sistemas solares.
Tudo isso é uma energia que vem no vertical. Tem a horizontal, que é justamente com quem você convive. E essa convivência não só com os homens, mas também com os animais e com as plantas. Porque um animal, ele tem um princípio inteligente dentro dele. Sim. Uma planta tem um princípio inteligente. E tudo isso é um movimento de energia. Quando você olha para a terra, o mineral, também tem um princípio inteligente. Então, também emana energia. Então, você vê que ela disse que ela fez o quê? Ela foi lá, pegou a mangueira, pegou o eucalipto e tirou um fluido, um algo, uma emanação dessas duas plantas. E foi com essa emanação dessa energia dessas plantas que ela manipulou e direcionou para o senhor Ernesto. Aí você vai dizer, tia, e Jesus Cristo? Não, Jesus Cristo não ia precisar ir na mangueira, porque Jesus Cristo tem tudo o que tu possas imaginar para manipular a energia e enviar. Por isso é que ele era um Cristo. Então, nós vamos depois de, sabe Deus quantos milênios, um dia a gente vai ser um Cristo. E a gente vai ter essa capacidade. Agora, a Narcisa não. Ela ainda precisa unir alguns temperos, porque ela não tem uma cozinha completa ainda. Entendeu? Jesus já tem uma cozinha completa. Ele não ia precisar ir na mangueira, no eucalipto, nada. Ele só ia perguntar, o que tu queres? Eu quero ser curada, Senhor. Também quero. Entendeste? Entendi. Então, lembra que no início a tia falou, os espíritos que estão dentro do nosso lar são espíritos ainda que estão no processo de burilamento. Não são espíritos superiores. Então, ainda precisa desses recursos. Um Cristo, não. E outra coisa que a gente tem que entender, em a natureza, tem espíritos responsáveis pela natureza, que tomam conta mesmo, que atuam. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem um cachorro, um gato, um animal de estimação, ou qualquer um animal, existe dentro dele um princípio inteligente. Ele não tem consciência disso, mas existe um princípio inteligente sendo elaborado. O princípio inteligente ele começou a ser elaborado lá no átomo. No átomo. Então, quando um animal morre, não existe erraticidade para animal. Isso está muito claro no livro dos médios. Mas fulana falou isso. Então, Kardec está errado e fulana está certo. Então, eu vou ficar com Kardec. Então, o livro dos médios é bem claro. Não existe erraticidade para animais. Então, existem espíritos responsáveis pelos animais. Então, quando aquele corpo se decompõe, aquele princípio espiritual é retirado e já é direcionado imediatamente a um novo animal. Entendeste? Então, tem espíritos também responsáveis por isso, entendeste? Mas, tia, a gente viu aqui no nosso lar que tinha animais. Olha, aí nós vamos entrar mais lá na frente, na Evolução em Dois Mundos, que nós vamos falar de criação mental. E isso fica muito claro no livro Obreiros da Vida Eterna, eu acho que é no Obreiros, Maria da Conceição. Se não é no Obreiros, é no Missionário, eu não me lembro. Onde nós vamos ter lá um estudo do André Luiz, em que eles irão mentalizar, dentro de um globo, árvore, grama, lago, tudo isso para que ali pudesse se materializar um espírito de alta grandeza dentro daquele globo. E é a mente deles criando. Então, se a mente pode criar no mundo espiritual árvores, plantas, o rio, que tudo isso são quando na Terra existe o princípio inteligente, por que não criar essas formas desses pássaros, desse cachorro que acompanha dentro do vale para ajudar, entendeu? Então, muito mais uma criação mental do que propriamente erraticidade para o mundo espiritual. Por quê? Porque se existe erraticidade para o mundo espiritual, para um cachorro, para um cavalo, tinha que existir para a cobra, para a formiga, para a coruja, para a baleia, para todo mundo. Não é verdade? Tu entendeste, filha? Ficou claro? Não, ficou bem claro. E como a senhora está falando aí, se tem para cada ser vivo do planeta entidades que cuidam, então nesse momento que ela estava na floresta, veio 8 entidades, tá aqui. Seriam essas entidades que estavam cuidando da floresta, foram lá ajudar ela? E eu vou lhe dizer uma coisa a mais, que a gente vai encontrar na obra de André Luiz.
cada quarteirão tem um espírito responsável. Nada está solto, gente. Deus cuida demais da gente. Aqui no quarteirão da minha casa tem um espírito responsável. Às vezes você não tem que passar por um assalto. Eles organizam para que ou acelere, alguma coisa acontece para que não haja um encontro. O que a gente tem que entender é que tudo acontece porque é uma lição que a vida está nos trazendo. Então, a gente nunca está desamparado. Foi a fala que ela colocou aqui, olha. Onde aparece a dificuldade, surge a providência. Então, sempre tem a providência. Vem a dificuldade, mas vem a providência. Vem a dificuldade, mas vem a providência. Eu, por exemplo, vivendo a experiência que a minha mãe está com um câncer, um melanoma, que deu dentro da boca. E como eu vejo a providência divina constantemente em nossa vida, colocando anjos na hora exata. Nada nos falta, tamanha a assistência de Deus. Então, surge a dificuldade, mas também surge a providência. Entendeu? Entendi, obrigada. Vocês estão pegando a linha de pensamento sobre a questão das dificuldades, né? Que ela mesma fala. Então, quando a dificuldade é apresentada em nossa vida, é porque existe uma lição a ser aprendida por nós. Seria isso, não é? Sem dúvida. Né? Não é uma causalidade, não seria algo por acaso. Existe o porquê dessa dificuldade ou dessa aprovação, né? Ou aí a gente pode dar vários nomes para uma coisa só, aflição. Exatamente. A gente tem 2 pontos, Yara. Às vezes a gente está passando por um sofrimento muito grande, não era que era uma programação divina eu passar por esse sofrimento, foi que eu construí esse sofrimento. Então, por exemplo, manhã está com câncer na boca, mas manhã foi fumante. Então, estava na programação dela passar por isso? Não, foi resultado do quê? Das atitudes. Mas traz a lição. Então a lição que vai vir para a nossa vida é justamente a que a gente precisa. E precisa como não é Deus mandando. Olha, gente, o que menos Deus manda são provas, porque não dá tempo de tanta encrenca que a gente arruma para espiar. É sério, Yara. Chega a dói a gente ouvir isso. Não, Conceição, eu sei, e assim... A gente não dá nem tempo para as provas. Não, exato, a gente está tão ocupado, nos ocupando das nossas próprias escolhas, e escolhas tão fúteis, que aí fala assim, gente, não precisa, não, porque nós mesmos já estamos fazendo um ótimo trabalho, né? Nós mesmos estamos segurando tudo isso com as nossas próprias mãos. É difícil de entender essa ideia, né, Conceição, ainda, porque nos falta, eu acho que falta muito entendimento, eu vejo isso, falta muito entendimento, e eu acho que falta muita vontade também. Eu acho que são essas 2 coisas juntas, essa é a percepção que eu tenho, né? Se eu tenho um entendimento, a vontade ainda ela não está bem desenvolvida para estar atuando, mas... Né? Você imagina aquele jovem que Jesus convidou para que o seguisse? O jovem respondeu assim: Senhor, eu vou, mas eu vou primeiro ali fazer minha corrida de biga. E ele morreu. Se ele tivesse aceitado o convite de Jesus, tu tem noção? Ele não teria desencarnado ali. Então, a vida da gente é exatamente isso. Enquanto nós não seguimos os convites do Cristo, a gente vai estar se debatendo na lama. Então, não dá tempo de Deus mandar prova, porque a gente arruma muita encrenca e a gente vai aprendendo com muita dor. Com muita dor. O André Luiz teve o seu momento aqui, né? Então, e não foi fácil, não, porque ele está abrindo mão da posição de esposo e da posição de pai. Tia Conceição, uma outra pergunta que enquanto a senhora estava falando sobre tudo que o André, no final, muito lindo, que o André Luiz usou a aprendizagem dele e praticou, mas como tem o livre-arbítrio,
existe a possibilidade desse espírito que ficou um tempo no nosso lar aprendendo, espiritualizando, melhorando em todos os aspectos. Ele teve essa oportunidade de voltar à Terra para rever a família e como se diz, não... Trabalhar, né? Ficar preso, como se diz? Não fazer o que o André fez. É ao contrário, né? Isso existe, pode existir a possibilidade por causa do livre-arbítrio? Claro, claro. Agora, olha só, Elisângela, duas coisinhas interessantes. Se lá atrás André Luiz tivesse feito assim, eu quero ir, eu tô morrendo de saudade, eu preciso ir, eu quero ver minha esposa, eu quero ver meus filhos, você tem certeza, ele poderia vir e iria tirar um 0. Nesse momento agora, Clarencio autorizou, porque eles sabiam da vontade do André, porque não precisa falar, o Espírito comunica pelo pensamento, mas eles viram que o André foi dócil, soube aguardar. Então, quando os Espíritos disseram, Clarencio disse, você está pronto agora? Você vai visitar os seus? Porque Clarencio estava dizendo assim, olha, tu tens agora recursos internos para passar por essa prova. Entende? Então, a probabilidade dele tirar um 10 era muito grande. Entendeu? Por quê? Porque ele tinha recursos. E pela tanto é que pela experiência do Clarencio, ele sabia que quase não ia ter a possibilidade do André tirar um 0, né? De André tirar um 0. Mas havia essa possibilidade, poderia, mas muito pouca. Mínimo. Tanto é que você vê que André primeiro puxou as lições de Clarencio e depois ele lembrou da convivência dele no mundo espiritual e que ele poderia, sim, conversar com a Narcisa mesmo que estivesse de longe pedindo socorro, entendeu? Então, os recursos estão dentro de nós. É só a gente acionar. E uma das coisas mais fáceis, Elisângela, é a gente pensar assim, é rapidinho, é só por 1 hora. O grande lance é quando a gente está num sofrimento, numa dificuldade, a gente acha que aquilo não vai acabar nunca. Então, vale a pena todo o sacrifício, vale a pena a gente sacrificar as nossas paixões, os nossos desejos, a nossa vontade e realmente fazer a vontade de Deus. Pai nosso é belíssimo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, na verdade, toda vez que a gente escolhe fazer do nosso jeito, a gente está fazendo a pior escolha. Porque entre a minha escolha e a escolha de Deus, você pode ter certeza que a melhor é a de Deus. Porque a minha é limitada, ela é curta, eu tô sempre avaliando uma existência, um momento. E Deus não, ele está te olhando para o futuro. Ele está te olhando de uma forma bem holística, bem ampla. Entende? Então, a gente sempre deve escolher fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu quero isso, mas eu sei que Deus quer. E, tia, como é que eu posso saber o que Deus quer? O que Deus quer é sempre uma palavra chamada sacrifício. Sacrificar a minha vontade e fazer o que eu não quero fazer, mas o que eu devo fazer. Por isso que Jesus falou a Pedro, Pedro, eu te levarei aonde tu não queiras ir. Eu queria ter passado a noite todinha dormindo. Ai, que delícia. Mas eu tive que acordar de 1 em 1 hora. Então, é assim a vida da gente. É o que eu devo, não é o que eu quero. Identificar suas necessidades, não seus desejos, né? A necessidade como ser imortal, mas não esse ser perene, ilimitado, no qual nós nos encontramos no momento, que é na carne. Conceição, nós poderemos estender até as 12h15, se vocês... Aqui para nós está 12h15, né? Mas até uns minutinhos a mais, se o pessoal não se importar, e se você também não se incomodar. E a gente abre o grupo para as questões do estudo que nós fizemos, né? O nosso lado, André. O André, eu vejo como uma jornada. É assim que eu vi, do início, né, naquele perrengue, na dor, no sofrimento, e como ele foi se construindo no decorrer do livro. Isso, para mim, fica muito lindo, tanto é, né, o mérito dele, ele foi chamado ao testemunho, né, que é ver ali os seus entes queridos, e
e ele conseguiu ver além, né? Ele viu muito além, ele viu como irmão, como nós também devemos estar vendo o nosso próximo sempre. Para mim foi assim muito rico para mim o nosso estudo, né? Do André, eu achei muito bonito mesmo a jornada dele, que é só o início, né? Que o nosso lá é só o início da trajetória dele. Eu vou dar um spoiler, né? O pessoal fala em spoiler, né? No livro Os Mensageiros, eu acho engraçado esse negócio de falar tudo em inglês. Está no Brasil, o povo só quer falar em inglês. Mas, olha, a gente está estudando o Mensageiro e tem uma coisa engraçada lá. O André Luiz meio que se lamentando para um amigo, né, que era médico também, que ele começa uma nova excursão nos Mensageiros. E aí ele falando da dificuldade dele de ter encontrado a esposa, né? Aí o amigo disse: André, eu vou lhe contar meu caso. Aí ele descobriu que ele desencarnou porque ele foi assassinado pela esposa e pelo próprio irmão. Né? Ele estava com um ferimentozinho, eles eram químicos, né? E ela colocou uma bactériazinha quando ele estava dormindo, uma bactéria fatal, pela espinha dele aqui, pela acne, né? E depois ele desencarnou rapidamente e o irmão dele assumiu o papel. Aí o André Luiz, imagina, o André, puxa, isso nem se compara com o que eu passei, né? Não está ruim, então, né? Não está ruim, não. E é assim que a gente tem que pensar, né? Pode estar sempre pior. Uhum. É porque acima de nós existem milhões e abaixo de nós existem milhões, com histórias semelhantes, né? Então, nós não temos essa exclusividade toda. Meus queridos amigos, vocês têm alguma pergunta? Aproveita que a Tia Conceição está aqui conosco, vamos aproveitar. Esmiuçar, né? E tentar tirar proveito dessa oportunidade tão bonita que foi concedida para trazer suas questões, suas perguntas a respeito. Uhum. Vamos ver, quem vai perguntar? Aproveita. Estou esperando alguém falar, que senão você ia falar, eu falo. Vai, Flavinha, manda. Conceição, quando ele chega ao nosso lar, primeiro tem esse conflito, né, que ele resolve ali dentro de casa, dentro do coração dele primeiro, e ele se retira dali vendo tanto então, não sei nem como é que chama, né, a Zélia, a ex-esposa, a viúva dele, como irmã. Quando ele chega em nosso lar, na colônia, e também ao longo de toda a obra, a gente consegue perceber o vínculo estreito que ele tem com Lísias, com a dona Laura. Então, eu queria que você falasse um pouco desses vínculos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição que fala da parentela consanguínea e a espiritual. E eu acho isso muito interessante, porque a gente vive isso o tempo todo. É claro que uma coisa também, às vezes a pessoa que está dentro da sua casa, que tem seu sangue, também é um espírito caro ao seu coração. Enfim, queria que você falasse um pouco disso. Porque como a gente já viveu, Flavinha, várias encarnações, várias, a gente tem os nossos afetos que ficaram. Mais na frente você vai entender que a Laura, na verdade, é a mãe de André Luiz, é a mãe do coração mesmo, é a mãe espiritual dele, né? E que ela emprestou temporariamente para a mãe do André Luiz, mas o vínculo dele mesmo é com a família da dona Laura, com Lises, daí ele ter se sentido verdadeiramente em casa e ter sido acolhido. Mas eles respeitaram a condição da memória, da lembrança de André Luiz. Teve um tempo desse, meu pai já desencarnou, foi para o mundo espiritual, eu também tive a honra de cuidar dele, tê-lo como filho. Um tempo desse eu sonhei com ele dizendo assim: poxa, filha, nem sou eu seu pai. Eu abraçava ele e dizia: você é sim meu pai, né? Então a gente percebe que para o mundo espiritual lá ele já deve estar tendo algumas informações que a gente aqui não lembra. Então nós temos, quando a gente desencarna, fica os entes queridos, mas a gente tem uma família muito grande. Gente, quantas mães, quantos pais, quantos irmãos, quanto esposo, esposa, olha ali a família. E eu acho isso lindo da reencarnação, porque vai estendendo realmente esse sentimento de amor, porque o convite no processo da evolução não é eu amar a minha família, é eu amar a família universal. É quando a gente começa a identificar em todos um irmão realmente nosso de jornada. E é isso que a gente tem que parar para pensar. O teu esposo é um irmão, a tua esposa é tua irmã perante Deus. Os teus filhos são irmãos teus
num grau de evolução e que Deus te emprestou temporariamente para você levar esses filhos para o coração de Deus, né? No processo da moralização. Então, é isso, essa é a família. Agora, quando a gente desencarna, a gente encontra realmente com os nossos afins. Você vê o próprio André Luiz, ele não estava no mesmo nível que a mãe dele, né? Ele não estava no mesmo grau de evolução, não eram espíritos afins, mas ele era espírito afim da Laura, né? E ela estava ali pronta para acolhê-lo, né? Então, eu fico feliz, porque essa família ela é enorme, né? A família, a parentela espiritual, né? A parentela corporal. Normalmente, a parentela corporal é uma programação para eu aprender a amar aqueles que vivem comigo. Normalmente, com quem eu não caso com quem eu amo, eu caso com quem eu preciso aprender a amar. Os filhos que a vida me dá são pessoas que eu tenho que aprender com elas e elas aprenderem comigo. E, às vezes, eu tenho que colocar na linha aquilo que outrora eu tirei. Entendeste? Então, existe um vínculo de reparação. Por isso é que a gente diz família é uma oficina. E dentro de oficina só tem carrinho quebrado, né? Então, é onde tem ali os ajustes, entendeu? A gente não reencarna com quem a gente ama de paixão, com quem já é o nosso coração. Porque já aprendemos, por exemplo, você não vai ver mais o Emmanuel reencarnando com Lívia. O amor dos dois é tamanho. Ou o próprio Saulo de Tarso com Abigail, né? São outros dois amores. A gente vê no livro Renúncia, Alcione, a gente vê Pólux ali pedindo desesperado, vamos, reencarna, se você me ajudar, vai dar tudo certo. E a gente vê que não deu nada certo, né? Atrapalhou tudo. Então, temos os nossos amores que são realmente assim, alma de nossa alma, mas normalmente a gente não reencarna junto. Normalmente um fica, outro vai. Ou às vezes em estado diferente, em países diferentes, porque eles precisam viver experiências, eles precisam expandir esse sentimento de amor. Porque se esses dois se encontram, pronto, se completa. Vamos ficar aqui na nossa casinha, só nós, é tão bom. E se fecham ali. E o propósito não é esse, o propósito realmente é a gente estender, interagir e aumentar esse círculo de amor, né? Como diz o nosso Senhor Jesus, angariais amigos. Muito bonito. Então, gente, estamos já chegando ao fim do nosso encontro. Muito gostoso, por sinal, muito bom. Rapidinho, né? Conceição, é sempre mais rápido os nossos estudos, mas quando você está conosco, ainda vou lisonjear um pouquinho. Mas porque é tanto conhecimento, né? É tanta facilidade na articulação e na síntese desses estudos, nos auxilia de uma determinada maneira tão grande que realmente é um piscarzinho de olhos e já terminou o nosso encontro. Mas não vai faltar oportunidade se você conceder, né, a honra de estar conosco. Uma alegria. Uma alegria. Conceição, eu gostaria de pedir, se você não se incomodar, para que faça a nossa oração de encerramento do nosso encontro de hoje, da nossa obra, do nosso lar. Uhum. Que bom, né? Que bom, que escolha maravilhosa. Então, vamos todos nós aqui presentes elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais, nossos anjos guardiães. Amado Mestre, conheces a cada um de nós, sabe do que vai no nosso mundo íntimo, conhece as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas intenções. Nós te agradecemos muito, Senhor, por termos tido essa oportunidade de nos assentarmos para te ouvir, para ouvir as lições da terceira revelação, que são revelações divinas. A obra Nosso Lar, escrita
psicografada pelas mãos abençoadas do teu apóstolo Francisco Cândido Xavier. Ainda hoje materializada, sendo estudada e consolando, trazendo as direções para o caminho do bem. Aonde Chico estiver, Senhor, leva o nosso pensamento de gratidão por tantos e tantos anos de dedicação à causa do bem. Ao nosso André Luiz, que já pode e deve estar reencarnado, mas que a espiritualidade também possa envolvê-lo para que ele possa cumprir o trabalho. E a nós, Senhor, que aqui estamos, recebendo esse chamado, que possamos sempre valorizar muito mais a nossa condição de espírito do que a nossa condição de personalidade transitória. Abençoa-nos, Senhor. Envolve-nos na tua paz. E que possamos ter a força e o alimento espiritual do amor, Senhor. Que assim seja.